Olá, minha gente, sou a bênção. Meu nome é Gleide Davis, eu sou candomblessista, estudante e pesquisadora de saúde mental e o seu ebó de conduta de hoje é: depressão tem terreiro? Saúde mental nas casas de axé. Não é para ser um tema polêmico, mas eu acredito que vai acabar sendo. Eu venho pesquisando sobre saúde mental desde 2016, mas eu tomei forma e trouxe o debate da saúde mental para a religião em 2020, que foi a pandemia, global do Covid, que trouxe à tona esse debate com muito mais intensidade, graças ao fato de nós não estarmos conseguindo lidar com a solidão, com o isolamento, com o não poder em darmos um encerramento digno para os nossos parentes, seja de sangue, seja de axé. Foi um período muito difícil e acabou trazendo para nós o debate da saúde mental com mais força e dando luz aos adoecimentos mentais que sempre existiram dentro e, claro, fora das casas de axé, né? Olha, é complicado a gente falar sobre saúde mental nas casas de candomblé, porque o que eu recebo na minha mesa de tarô é um constante movimento de saídas, das casas de candomblé. O que nos leva a pensar que as direções, as lideranças de terreiro não estão sabendo lidar com essas demandas, de saúde mental. Tem patologizado comportamentos que não são patologia, ou seja, tem colocado as pessoas em patamares de adoecimento que elas não ocupam, que é o lugar da louca, da desequilibrada, da pessoa que não merece credibilidade. Eu já passei por isso 2 vezes, em duas experiências de terreiros diferentes. E por mais que isso possa fazer com que a gente ache que nós somos problemáticas e loucas e desequilibradas, na realidade, me trouxe, na minha experiência individual, uma percepção de que eu só sou uma pessoa que gosto de questionar as coisas que eu acho que estão erradas. Ai, meu Deus! As estruturas de terreiro nem sempre estão preparadas para esse tipo de demanda, Para uma demanda de pessoas que trazem questionamentos, para uma demanda de pessoas que têm história e trazem a sua bagagem religiosa, para uma demanda de pessoas que perguntam por quê? E por outro lado, mas nem tanto assim, também a experiência de pessoas com depressão, bipolaridade, borderline, TDAH, autismo, tem sido de distanciamento do culto coletivo, porque a falta de letramento social por parte das pessoas que ocupam as casas de axé faz com que essas pessoas se sintam realmente um zero à esquerda nesses espaços, não consigam se adequar. A rigidez da hierarquia, a rigidez cotidiana do terreiro, que não abre flexibilidade para uma demanda de jovens que entendem o seu adoecimento, que acolhem o seu adoecimento, tem afastado essas pessoas do culto. Pessoas que são periféricas, pessoas que são pretas, pessoas que precisam da espiritualidade como uma pilastra para agregar na sua saúde mental. Ao invés de achar acolhimento, tem achado distanciamento, Mas, por outro lado, vias de fato, as lideranças também estão adoecidas, Estão adoecidas com a alta demanda de pessoas que não respeitam a hierarquia, de pessoas que utilizam a internet, as mídias sociais, como ferramenta de questionamento à própria casa de axé. Ai, meu Deus, É difícil. É difícil você estar em um lugar onde você construiu com as suas próprias mãos e com seus próprios esforços, que você tem constituído uma base de axé muito bem consolidada, de acordo com a sua vivência e os seus conhecimentos, sendo questionadas por internet. Então a gente está realmente passando por um lugar, uma fase de muitos contrapontos e de muitos adoecimentos de todos os lados. Tá todo mundo
frustrado. Mas parece que não tem ninguém frustrando ninguém. O que tá acontecendo? Por que tá todo mundo magoado, mas ninguém tá reconhecendo que magoa também? Será que não é falta de autocrítica? Será que tá todo mundo precisando de uma sessão de terapia coletiva dentro dos barracões? Até que não é uma má ideia, né? Eu acho que seria interessante ter um profissional aí coordenando uma terapia coletiva nos abaçás, nos barracões aí da vida, pra gente começar a acolher os nossos adoecimentos, que eles são coletivos, eles vêm de todos os lados, eles vêm da liderança, eles vêm da base do terreiro, eles vêm do abianato, do iaô, das equedes e ogãs, eles vêm dos ajoiês, eles vêm dos cargos, dos ebomes, das mães de santo, pais de santo, enfim, vem de todos os lados. Todos nós estamos em processo de adoecimento mental. A gente está vivendo numa realidade extremamente cruel, onde a gente trabalha muito e não consegue pagar nada, onde a gente anda sem tempo para olhar para a cara dos nossos filhos. A gente sai de casa de madrugada, chega em casa de madrugada, nosso filho está dormindo, a hora que a gente sai, a hora que a gente chega. A gente não tem tempo de arrumar a nossa própria casa. A gente compra um monte de comida industrializada que, ao invés de nos nutrir, está nos adoecendo. A nossa qualidade de alimentação está cada vez pior, dado o preço que a gente tem pagado no mercado. O nosso salário não consegue demandar as nossas necessidades básicas: aluguel, energia, água, internet, alimentação e mobilidade. Com 1.500, não tá rolando, né? A gente não tem mais paciência para olhar nos olhos das pessoas que a gente ama. A gente não tem mais paciência para amar. Ai, essa foi pesada, né? Pesei o clima. Parece que a gente anda sem paciência para amar o outro. Parece que a gente anda sem paciência para nutrir a troca, para nutrir a reciprocidade. Parece que a gente deixou de cultuar Exu. As pessoas se esquecem que o mercado de Exu também envolve sentimento, também envolve afeto, também envolve acolhimento. A gente está num lugar de adoecimento tão grande que parece que a gente só consegue enxergar na nossa frente a vingança e a dor e a raiva. A minha mãe de santo me bateu quando eu estava recolhida. A minha mãe de santo deu em cima do meu cônjuge quando eu estava recolhida. Hoje eu me tornei uma mãe de santo que dou em cima do cônjuge do meu filho que está recolhido. Isso não é Xangô não, viu? Xangô não é vingança a qualquer custo. Isso também não é reparação histórica. Isso, na realidade, é só o seu caráter muito ruim e muito flexível diante das dores da vida. E eu sei que é difícil não endurecer, pai, mãe, diante das ingratidões dos nossos filhos. Eu sei que é difícil não adoecer. Eu sei que é difícil não enrijecer e querer tratar as pessoas de maneira mais fria, mais distante, ou até não tratar de jeito nenhum, tratar todo mundo como cliente. Eu sei que é difícil isso. Mas não foi essa a missão que o Orixá proporcionou para os seus caminhos. Se fosse para ser desse jeito, você não se tornava mãe nem pai de ninguém, né? A sua missão é muito mais difícil do que a missão dos seus filhos. A sua missão é ser para eles o que eles não são para você. E isso não é sobre eles. Isso é sobre você e seu Orixá. Eu não sou ninguém para te dar lição de moral, não. É só uma dica, tá? Filhos de santo, filhas de santo. A sua missão é ser uma pessoa perante a você, seu Orixá, sua mãe, seu pai de santo. Às vezes nem sobre perante a seu pai de santo, nem sobre sua mãe de santo. Mas com certeza não é sobre você e seus irmãos. É sobre você e o que você tem para proporcionar na sua casa de axé. Sabe, os últimos episódios que a gente falou sobre o ebó de conduta a ser construído cotidianamente para além das porteiras do terreiro? Quando você adentra a porteira do terreiro, a sua titularidade, o seu conhecimento acadêmico pode ser louça fina para você saber lidar com as pessoas.
Não para você tratá-las como se você fosse superior a elas. E, além disso, também não se inferiorizar só porque o seu cargo é diferente. É permitir que as relações humanas sejam humanizadas. E que ao invés da gente trocar espada, se degladiar contra aquela pessoa que é nossa irmã e que tá no mesmo patamar que a gente. Eu não tô falando em Iaô, não. Tô falando em Iaô, que é de Iaô, pai de santo. Abian, pai de santo. Tá todo mundo aqui, ó, no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque perante a orixá, vocês são a mesma coisa. Ai, mas eu tenho Deká, mas eu sento no trono, mas eu vou ser reconhecido quando chegar no ouro. Acredite, o Abian, que tem um código de conduta muito definido, ele também pode ser reconhecido no ouro. Ter de Gina, às vezes, não significa nada se você é uma pessoa muito medíocre, muito ruim. O terreiro de Candomblé é como se fosse um hospital espiritual. Os templos religiosos, né? Os templos religiosos são como se fossem um hospital espiritual. Às vezes, a sua demanda é um dedinho que você machucou, sabe? Tá machucado, não tá mexendo, vai precisar colocar uma tala ali para mobilizar o seu dedinho. Às vezes a sua demanda é que você não consegue mexer seu corpo do pescoço para baixo. E às vezes a sua demanda é você tá com a barriga completamente aberta, com todas as tripas para fora. Você tem que se preocupar com a sua demanda. Você não tem que comparar o seu dedinho com umas tripas para fora e você com as tripas para fora não pode se comparar quem tá com o dedinho machucado. Você tem que se preocupar em recuperar os pontos que você vai levar na sua barriga para você ficar bem. Você tem que se preocupar com o seu bem-estar, com o seu adoecimento, com a sua cura. E isso é óbvio que vai depender de um espaço que seja minimamente saudável para você se estabelecer como pessoa, para você se sentir respeitado e acolhido. E se um terreiro não consegue te enxergar para além de Iaô, para além de Abian, se o terreiro não consegue respeitar a sua capacidade cognitiva de pensar, talvez aquele ali não seja o seu lugar. E eu sei que tá difícil, sabe? Tá difícil achar o seu lugar, eu sei que tá difícil a gente se encontrar, mas é porque a gente tá doente e a gente tá se batendo, tá todo mundo, tá com a tripa ferida, eu vou lá enfiar o dedo na sua tripa, tá com o dedo sem mobilizar, peraí que eu vou ali puxar, mas vou acabar com o seu dedo. Ao invés de a gente falar assim, meu irmão quer um copo d'água com paracetamol para você melhorar a sua dor no seu dedinho? Irmão, quer que eu te ajude a trocar aqui o curativo da sua barriga que tá aberta? Eu vou aqui te ajudar. Todos nós estamos adoecidos. Todos nós estamos muito, muito, muito magoados. E, consequentemente, estamos todos nós nos magoando. Eu tô magoando você, você tá me magoando também. A tática precisa mudar. Ao invés de você ferir quem já tá ferido, seja minimamente um instrumento de cura. Só de você não fortalecer o adoecimento do seu irmão já é muita coisa. Só de você não permitir que as pessoas não te adoeçam, nossa, já é muita coisa. E assim, ao invés da gente ir se agredindo e se depreciando cada vez mais, a gente vai se solidificando, criando bases para que a gente possa se reerguer e sermos pessoas melhores, né? Ai, é tão difícil, mas não é impossível não. Você concorda comigo? Deixa aí, o que você acha? É difícil, né? É babado, mas não é complicado não. Ai, meu Deus, eu vou ficar aqui refletindo agora. Ao invés de ficar em silêncio na frente do vídeo, eu vou ficar aqui em silêncio olhando pra parede. Até o próximo episódio.